Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um programa fazendo um balanço do ano, no ano político, no ano da cidade, enfim, é normal se fazer um balanço de final de ano. Estamos já prestes a comemorar as festas de final de ano e ver como vai ser o 2025. A gente, brasileiros natos e muito lutadores, sempre queremos um ano melhor. Então estamos aqui com o fiscal da lei, que o vereador é primeiramente um fiscal. Eu disse para a Fernanda ontem aqui nesses microfones, eu nunca vi ainda um fiscal, nem Farroupilha, de exercer na sua plenitude o direito de fiscalizar, de entrar na prefeitura, de entrar no hospital, de entrar em qualquer entidade que receba dinheiro e pedir para ver tal coisa. Então, quero perguntar para o nosso vereador reeleito, Juliano Balgarten, como vai ser a vereança sua em 2025 e em diante, e em primeiro lugar agradecer por mais uma vez o senhor estar aqui nos nossos microfones, agradecendo ter aceito o convite. Bom, obrigado, Glacir, pela oportunidade, por tu ter me convidado, por estar aqui na TV Cidade, podendo conversar contigo, falando um pouquinho do professor Juliano, do vereador, das ações do mandato que se avizinham próximo pleito agora, a partir de 1º de janeiro, e eu já respondo a tua pergunta, que muitas das coisas a gente fez em loco, e eu vou te citar uma. Nós fomos em loco no Canil e entramos lá no espaço, onde que nós havíamos feito uma denúncia ao Ministério Público sobre os inúmeros problemas que estavam acontecendo, que era a questão que existia um cemitério clandestino de animais, onde que os mesmos não poderiam ser enterrados, que deveria ter todo um procedimento, que o mais comum é que é feito com grandes quantidades e por toda uma questão de cuidado com os impactos ambientais, de recolher esses animais e dar um destino correto, que é, por exemplo, encaminhar para uma universidade, que nem o caso, existe um convênio com a UX e manda e tem o destino correto, e lá apontamos, fomos lá, certeiros, precisos, onde que denunciamos e mostramos que os próprios servidores que lá estavam acometidos de quase um trabalho em condições análogas à escravidão. Daí tu vai me dizer como? Principalmente no contexto que não existia EPIs, não existia produtos de higiene e os servidores se alimentavam praticamente ao lado das fezes e da urina dos animais, ou seja, não existia dignidade nenhuma. Tinha um sofá caindo aos pedaços e que era uma concentração de roedores. Então, esse é um dos exemplos que dá para citar. Alguns pontos nós retraímos, porque também a gente fez pesquisa de legislações que na qual elas poderiam trazer, entre aspas, um problema para o vereador responder, até sob pena de cassação do mandato. Como então, assim? O vereador não é o fiscal da lei? Não é o fiscal? O vereador é o fiscal, mas há um entendimento, agora me falhe o número da lei, eu não lembro agora, mas que depende do lugar que tu for, depende do lugar, a ação que tu for tomar, tu poderá ser responsabilizado. Por exemplo, eu vou adentrar o hospital. Eu vou adentrar o hospital e eu vou estar infringindo uma questão ética, de estar atrapalhando, por exemplo, um procedimento. Não. Então são algumas coisas nesse sentido. Por isso que a gente, de certa forma, retraiu. E esse é o ônus, por conta, vamos dizer assim, dessa barreira que é alçada, porque nós poderíamos plenamente chegar, vamos lá, dar o bote, pegar certeiro, porque ali a gente vai pegar. Só que o que acontece? Quando tu agenda, quando tu comunica, tu consegue, entre aspas, se tiver algo errado, tu dá uma tapeada. Então, esse é um ônus, é um problema que a gente tem nessa parte. Mas nós não tivemos nenhum caso aqui em Farroupilha desse sentido, do vereador ser punido por tentar fazer a sua função. Não, mas nós estudamos, né, juntamente com algumas pessoas do meu vínculo, inclusive advogados, que a recomendação é a seguinte: tal ação pode gerar outra, como, por exemplo, eu responder quebra de decoro parlamentar. Então, foram medidas, vamos dizer assim, preventivas. Então, foi uma escolha também de não entrar nessa linha de choque para também não ter uma represália, porque na condição que eu estive e estarei, é de muita fragilidade numérica na Câmara.
Nessa Não, legislatura... Mas isso não... tu é um de 15 com os direitos igual a todos, né? Sim, mas se tiver uma abertura de um código de ética que tiver alguma infração, lá é matemática. Precisa 5 vereadores para abrir, depois é 2/3. Uhum. E já se teve agora, e agora no segundo mandato não vai mudar nada. Piorou um pouco. Então piorou. Então na matemática é 11/4. Uhum. Então antes era 9/6, mas aí foi quando viu era 10/5, e assim foi acontecendo. Eu acho que começa 10/5 já, não é 11/4. Olha, bastidores me dizem que sim, mas veremos as ações, né? Uhum. Tem aquele ditado, eu sou que nem São Tomé, só vendo para crer. É isso aí. Mas fica muito dúbio esse negócio. Se o vereador é eleito para ser fiscal e legislador, acabou então, vamos fechar a Câmara. Porque é sempre a base aliada e o vereador não pode fiscalizar, então vamos fechar, né? Então, eu concordo contigo que é dúbio e eu não vejo com bons olhos. Só que, ao mesmo tempo, é uma forma de dizer o seguinte, de proteger, porque vamos pensar, vamos fazer um exercício hipotético, que eu adentre um posto de saúde que está tendo um problema e eu tome essas ações e lá na Câmara vai a base do governo diga, tu invadiu, tu infringiu determinado, o que acontece? Eu vou tomar no lombo, eu vou ser caçado. Então o que acontece? Infelizmente, Glacir, a população não vai intervir quem quer que eu fiscalize, quem quer que eu representa na plenitude, ela não vai lá levantar a bandeirinha, Juliano, fica, nós vamos te defender. Eu vou ser jogado aos leões e vou ser devorado pleno. Pois é, mas então tu traz um assunto bem delicado, porque se a maioria da Câmara vai te julgar, que é o normal, né? Tu vai ter que filmar, vai ter que levar testemunha, né? Eu acho que se fica só na veia política, aí estamos perdidos mesmo, né? Aí vamos fechar a Câmara. Mas infelizmente tudo que acontece lá na Câmara é veia política, não é veia... muitas vezes não se olha a parte moral ou a parte legal, se olha a veia política, ideológica e principalmente situação versus oposição. Não é oposição versus situação. Esse é um problema que foi contactado, que foi apontado, porque a gente vê que as ações são muito diferentes dos discursos. Então a gente vê que na maior parte das vezes se sucumbe, acaba. Então vai se olhar por isso. Eu te cito exemplos. Eu tive um projeto de estímulo à leitura e à escrita que foi reprovado. E foi reprovado o projeto porque era do vereador Juliano, não porque era um projeto ruim. E votaram por quê? Porque o governo mandou votar contra. Então eu digo, quem foi prejudicado? A população, não o vereador. Mas inclusive teve professores que votaram contra o projeto. Então se olhou a educação, se olhou o quê? O que se olhou? Situação versus oposição. Então essa queda de braço foi constante e vai ser constante. Esse é o nosso problema. Então a gente fica de mãos amarradas porque falta muito a participação das pessoas. Algumas pessoas me contatam, mandam, um que outro vai lá, assiste pela transmissão, mas a maior parte da população não envolve e, infelizmente, o que eu posso dizer, e é só 95% que frequenta a Câmara ou vai porque há um assunto, uma pauta de seu interesse. Seja uma categoria que está reivindicando o aumento do salário, que é justo, enfim, dentro dos seus contextos, seja um grupo que vai lá para receber uma moção de aplausos ou votos de congratulações. Isso tem bastante, né? Então, isso é um ponto nefrálgico, o horrível dessa legislatura, que inclusive nós estaremos apresentando nesta semana um projeto de resolução para alterar o regimento interno para acabar com os votos de congratulações e as moções de aplauso, porque se banalizou as homenagens na Câmara. Foi uma legislatura que se perdeu nisso. Só para os amigos? Então, fica um negócio assim, é importante, é bacana para quem é merecedor. Só que eu acho que essas honrarias, elas são passíveis de um parlamentar fazer um ofício e fazer, ou meramente aprovar o documento e ele fazer a entrega na loja ou determinado lugar. Só que não, ele chama as pessoas vão lá, e aí o que acaba? O próprio vereador, ele fica numa saia justa, porque a pessoa, entre aspas, está ali para ser homenageada e parece que tu não simpatiza com essa pessoa. Porque todo mundo merece seu reconhecimento, só que o poder legislativo se tornou, infelizmente, dá para se fazer uma frase, o poder legislativo de Farroupilha se tornou a casa das homenagens. E não
a casa do povo, a casa da fiscalização, a casa dos grandes debates. E isso me entristece, porque eu sou parte do processo. Talvez eu mesma tenha falhado, e eu estou aqui de peito aberto, disposto a tentar fazer essa correção. Porque, como eu disse em outro momento, o próprio regimento interno, como ele veio, como ele foi concebido, ele foi socado goela abaixo. E não se olhou a independência do Poder Legislativo, o funcionamento. Se olhou situação versus oposição. A base aliada comanda, né? Por isso que eu venho dizendo há muito tempo, desde 2010, que a Câmara de Vereadores é um teatro. Lá, quem manda é o prefeito, baseado na sua base aliada, né? Isso não mudou nunca. Então, o que eu vejo, assim, primeiro teria que mudar a ritualística da Câmara. É uma chatice lá, o tempo disso, o tempo daquilo, e o assunto que as pessoas gostariam de ouvir não acontece. Então, olha a audiência que tem online, é mínima. Olha a presença na Câmara, é mínima. Por quê? Porque não tem agilidade. Hoje, com a rapidez do zap-zap, da internet, é lastimável tu ir numa Câmara e sair de lá, porque o que acrescentou aqui? Né? Um discurso ali, um discurso lá, e aquele negócio, a situação contra a oposição contra a situação, né? E morre ali. Né? Mas, Juliano, você fez um depoimento há 15 dias atrás, com relação às demissões dos secretários. Houve demissão na Secretaria de Agricultura, de nomes conhecidíssimos na cidade, né? De uma tradição de muito tempo, em vereadores, inclusive de mais de uma legislatura. Aí teve a demissão do Indústria e Comércio, da Regina, a demissão da Alponte, que era um braço forte do governo, inclusive presidente do PP, né? As acusações que tu fez lá, que foi bastante detalhada com PowerPoint, inclusive eu assisti online porque me chamaram a atenção. Olha, o Juliano está botando fogo no circo lá, né? Foi essa a mensagem que eu recebi, né? Com todo respeito, né? Eu acho que não é circo, eu acho que é um teatro, né? Porque circo tem trapezista, tem tudo, mesmo sendo o palhaço o dono do picadeiro. Mas a gente vai lá no circo não é pelo palhaço, vai pelo conteúdo. Pelo espetáculo. Pelo espetáculo. E eu acho que é um teatro. E o teatro, como é que é? A gente finge que é uma coisa e às vezes é outra, né? E é aí que eu digo que a base aliada complica tudo. Mas o que tu trouxe lá, isso está no Ministério Público, isso já foi feito uma denúncia formal. Outra coisa que é a dúvida dos nossos telespectadores é o seguinte, tudo que é discutido na Câmara que tem uma dúvida, o Tribunal de Contas pede, é uma fonte para o Tribunal de Contas. Isso é verdade? Não necessariamente. O que acontece? O que chega ao Tribunal de Contas, ele vai tentar dar uma avaliada e fazer uma leitura. Nós estivemos do Tribunal de Contas e entregamos um dossiê sobre esse assunto. E no Ministério Público? Conversamos sobre outras coisas. No Ministério Público, a gente está aguardando agenda, faz um tempinho. Já pediram espaço? Para falar sobre esse assunto e sobre outros. Nós precisamos do esclarecimento da gasolina, aquele que eu trouxe, que o veículo fazia a cada 100 metros 1 litro de gasolina. Esse veículo estava sendo usado aonde? Estava sendo usado na Secretaria da Agricultura, onde teve uma série de demissões e a história, em tese, é outra. Né? Então, o que acaba acontecendo? Na verdade, essa denúncia, essa fala que eu fiz, e eu sempre vou fazer lá no plenário da Câmara, por alguns motivos. Primeiro, que é o espaço meu parlamentar direto, e é o meu dever fazer isso. Segundo, porque eu tenho imunidade parlamentar, que lá eu posso falar tudo o que eu achar que for necessário para chamar a atenção ou para expor um problema. E o que acontece? Chegou para mim a informação e nós fomos pesquisar dentro do portal Transparência da Prefeitura e de outros municípios. Então, nós montamos uma apresentação, juntamente com o meu colega lá de bancada, o Gelson, que está lá conosco, conversando com o Roque. Então, nós achamos que é um negócio muito grave e nós apresentamos provas concretas. Não foi um teatro, uma encenação, ou simplesmente joguei a batata quente e opa, o governo que se vire agora. Não, nós apresentamos provas. Inclusive, eu trouxe aqui, quero mostrar, que são aqui os dados, na prática, aqui os CNPJs, onde que tem, então, as sócias proprietárias, o documento, tem aqui o contrato de Fagundes Varela, tem publicação de rede social,
porque foi ali que a gente nos chamou a atenção. Em que pese ambas pediram exoneração, como assim foi dito, ou saiu no Diário Oficial, faz parte do processo. Em que ambas poderiam ter sido exoneradas, também. Isso é um ato administrativo do governo e delas. Mas não faltando 30 dias para terminar o governo. Não é algo que eu tenho que dizer que está certo ou que está errado. É o governo que tem que decidir as pessoas. Mas nos chamou a atenção. Primeiro, ainda mais o desenvolvimento econômico e turismo, tendo um Natal, tendo a comemoração dos 90 anos, que hoje nós estamos gravando 11 de dezembro. 11 de dezembro, que é 90 anos de Farroupilha. Parabéns para a nossa cidade com seus 90 anos de emancipação política. Então, nos causou estranheza. E uma própria entrevista que ambas teceram numa emissora de rádio local, que também, de certa forma, acendeu uma luz vermelha e disse, opa, tem alguma coisa que não está fechando, porque foi questionado pelo apresentador, então, dessa determinada imprensa, se elas tinham saído por causa de uma abertura de um contrato, que é a empresa Vértice. Só que a empresa Vértice, de fato, não tem vínculo nenhum com a prefeitura. Então, tranquilo. Só que nós achamos outro objeto que tem muito vínculo, que é o Instituto Manager. Para quem que está nos acompanhando aqui na TV Cidade, a prefeitura ela optou por criar e implementar um programa chamado Jovem Empreendedor, que é uma prerrogativa que antes já existia esse projeto na administração do Cláudio Pedroso, mas que era uma parceria com o Sebrae, que também o custo era zero, era uma outra forma, e claro, poderia avançar, poderia evoluir, mas é uma escolha administrativa. Cabe o prefeito fazer ou não. Até ali tudo bem. E o prefeito, isso é procurar na rede social do Instituto, vai lá o prefeito por um bom tempo, e aparece algumas postagens fazendo propaganda, que ele adquiriu e tal, e etc, etc. Até ali, beleza, que é um produto inovador. Mas ele adquiriu da empresa de Passo Fundo a Manager do CNPJ 04. Só que o que acontece? A Manager é que nem se fosse uma franquia uma rede de fast food famosa. Vamos usar uma, sei lá, a principal, aquela que todo mundo conhece, que não precisa dizer. Eu posso abrir franquias. Então o que acontece? As secretárias, então, porque uma foi secretária num período depois e era muito próxima, é presidente do PP, elas abriram uma franquia do Instituto Manager. Com o CNPJ 05. Com um CNPJ para poder prestar consultoria, prestar o projeto e etc. Até ali tudo bem. Só que o que acontece? Houve peças do tabuleiro onde que se mudaram, onde que a prefeitura de Fagundes Varela detinha o serviço de um CNPJ do Manager de Veranópolis, e o que acabou acontecendo? A prefeitura de Farroupilha passou a receber o serviço desse Instituto de Veranópolis. Passo Fundo. Passo Fundo eu acredito que seja a central. Foi quem recebeu da prefeitura 252 mil. Só que o que acontece? Veio para cá. Então, Veranópolis, que prestou o curso, veio para Farroupilha, e o Instituto Manager, o CNPJ, prestou consultoria, serviço para a Prefeitura de Fagundes Varela. Ambas constadas no CNPJ das duas pessoas citadas. O que acontece? Quando essa prestação de serviços veio para cá, quem assinou o contrato para dar sequência ao projeto foi a secretária que detém a sociedade junto com a outra do Instituto Manager. Ou seja, houve uma troca. No CNPJ do Instituto Manager só tem uma sócia, não as duas. No Vértice tem as duas. Não. Tem os dois. No Manager? No Manager tem os dois. No CNPJ da Receita só aparece uma. Não, nós fizemos a busca e são os duas. São as duas? São as Nas duas. duas empresas, duas. Nas duas empresas, as duas. E elas prestaram o serviço de Veranópolis? Não, de Fagundes Varela. Fagundes Varela. E aí, a que era de Veranópolis, que estava em Fagundes Varela, veio para Farroupilha. E Farroupilha foi para Fagundes Varela. E é aquele negócio. Tu falou numa... O nepotismo cruzado. Sim. Que é uma, vamos dizer assim, até usei o termo inovação, um case de sucesso, que o atual prefeito gosta muito de se gabar, e ele gosta de tecer um case, que foi o quê? Uma troca cruzada, um acordo cruzado. Ou seja, veio para cá e voltou para lá. É meio punk, assim, vamos dizer, abrir um aspas, mas foi de fato o que aconteceu. Então, isso tem contratos que provam isso. Com certeza, aqui ó.
Mas me diz uma coisa. Aqui o contrato, tudo documentado, não é nada, não são vozes da minha cabeça. Isso está nos anais da ata da Câmara. Isso tá tudo, é só procurar. É público, né? Tá público, isso aqui é documento público. Quem quiser pode ficar à disposição. Então é bem tranquilo, porque até ao mesmo tempo que eu sou da oposição, Glacir, eu tenho um negócio que eu preciso ter que se chama responsabilidade. Porque não basta também eu jogar, entre aspas, a pedra, eu tenho que saber que por lado de lá existem pessoas. E tudo isso que eu estou cobrando são dos agentes políticos. Porque aqui estavam na condição de agentes políticos, assim como eu sou. Tem o Juliano vereador, que é um agente político, tem o Juliano professor, que é a sua profissão, e tem o Juliano cidadão, que é uma pessoa comum como qualquer outra. Então, a gente tem que separar. E eu, em momento algum, eu vou pessoalizar, demonizar, mas que de fato nos estranha, porque, tipo, foi uma troca. E, do nada, a informação que veio da fonte que me passou, alguns detalhes, parece que está no Ministério Público. Só que nós estamos aguardando uma agenda para tratar dos assuntos e nós vamos tentar se inteirar mais. Porque isso, em tese, o termo que se chama, na prática, improbidade administrativa. Se usou a máquina para benefício próprio. Isso atinge o prefeito como improbidade. Com certeza. O chefe do executivo é o principal que responde. Só que, claro, é algo que daí precisaria, de fato, ter um apontamento do tribunal, ter um apontamento do Ministério Público e tal. Porque nós propusemos o quê? Uma CPI. Por que uma CPI? Uma CPI, o que diz o regimento interno da Câmara? Que tem que ter 1/3 dos vereadores. Nós teríamos 4 assinaturas. A minha, a do Roque, a do Amarante e do Ilha. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Não só pelos vereadores, como o prazo, né? Não, mas o prazo tu consegue postergar. Só que de fato, o que acontece? Não se quer. Infelizmente, não se quer. Por isso que eu falava lá nos bastidores e falei, não adianta nós reclamarmos de corrupção no Estado, no país, não sei o que, se quando está diante dos nossos olhos, nós fazemos o quê? Então, para mim, tem duas coisas. O silêncio tem lado. Quem não se posiciona, escolhe um lado, escolhe esse outro lado. Então, é algo que nos entristece porque nós poderíamos estar aqui falando sobre outras coisas. Só que o que acontece? Chamou atenção e nós mostramos. Tanto que não teve um parlamentar da situação que questionou e disse, não, porque isso é uma mentira, porque isso é o quê? Porque é todo documentado. E como tu disse, a minha apresentação na Câmara, eu acho que foi uma das melhores que eu fiz nesses 4 anos, porque eu consegui usar de um tom calmo, tranquilo, porque às vezes eu me empolgo. E o novo Juliano 2025? É um Juliano um pouco mais ponderado, talvez. É que eu costumo falar alto. Sim, é o teu estilo. É o meu estilo, é a minha criação. Não é raivoso. Não é isso. É que o teu tamanho assusta também, né? O tamanho também assusta, mas o fato é que é o seguinte, eu tenho o meu falecido avô, que eu morei com ele durante 22 anos, e ele tinha problemas de audição, então a gente acostumou a falar alto. Então é natural de mim. Na sala de aula também falo muito alto. Então, mas é uma coisa que nos entristece enquanto cidade. Eu quero te perguntar o seguinte, vocês são fiscal da lei, são representantes de uma comunidade de hoje de 73 mil habitantes, um ofício ao Ministério Público anexando as provas já não seria uma prova que vocês apresentaram? Ou vocês são do tempo ainda que tem que ir lá falar mano a mano, isso aí não existe mais, né, Juliano? Mas é que o problema é o seguinte, eu te entendo, pela lógica deveria ser um ofício, deveria ser, mas é que eu acredito que há um volume gigante de demandas. Mas é problema do Ministério Público, a função dele é essa, né? Pois é, mas é que é o seguinte, então beleza, eu posso amanhã lá entregar um dossiê lá no Ministério Público, mas qual o resultado que a gente quer? Bom, aí tu passou o problema para lá, daí nós podemos cobrar o Ministério Público. Tá, mas aí eu te falo... Eles são funcionários públicos também. Daí eu te respondo a tua pergunta com uma pergunta, mas quem vai cobrar do Ministério Público? A própria Câmara de Vereadores. Tu acha mesmo que a legislatura vai cobrar do Ministério Público? A oposição tem esse direito e esse dever. Tá, mas só a oposição? Mas aí é lógico, né? Porque a situação vai tentar botar panos quentes. Pois é, mas e aí como é que nós vamos cobrar do Ministério Público? Um segundo ofício. Como é que está o primeiro? Como é que está o segundo? Como é que está o terceiro? Pois é, mas é que o que acontece? Às vezes que a gente teve a oportunidade de conversar com o Dr. Guerizana, que é muito competente, a gente conseguiu, como é que eu posso dizer, ter uma boa relação, que eu acho que isso é importante, relação
vínculo no sentido de trocar ideias sobre os fatos que estabelece nós, enquanto fiscalizadores, e Ministério Público. Então, o que acontece? A gente acha que é mais importante porque o olhar é diferente. Juliano, se eu te mandar um ofício e eu te ligar, tu vai ser duas formas de dialogar comigo. Juliano, vocês, oposição, estão igual os advogados antigos, achando que vão lá e vão convencer pela palavra. Não existe isso, existe provas, existe documento. Se você... Mas isso é a atitude de vocês. Vocês foram eleitos, tudo bem. Não, eu discordo e vou continuar discordando o resto da vida. Só que eu acho que é importante, Glacier, tu usar esse teu espaço muito bom, qualificado, para cobrar dos outros vereadores. Porque todos os vereadores têm que olhar pelo interesse coletivo, não só os da oposição. Porque quem se omite está cometendo uma infração, que é prevaricação. Já tomou o lado. E o que acontece? E aí eu fazia a pergunta, estão aqui para defender a comunidade, as cidades e interesses, ou a representatividade do governo, que o governo manda, diz amém. Então, eu acho que a população tem que fazer essa cobrança também, porque como eu disse para algumas pessoas, muitas me demandam, me chamam, e eu digo assim, às vezes, peraí, eu sou um só. Tem mais 14 vereadores, tem mais 3 hoje que são de oposição, e tem mais os outros. E por que vocês dão contato? Porque não resolve, porque isso, bom. Então... O que eu te digo aqui, eu vou te dizer nesses microfones aqui, eu convidei os 15 candidatos eleitos nessa legislatura e só veio a oposição aqui. A situação não veio, eles não precisam de nós, da imprensa, né? Eles só precisam fazer o que o prefeito manda, a base aliada, né? Pois é, mas então essa cobrança ela tem que não só se estender à base aliada, mas à população, porque a população elegeu-os massivamente com votações 63%. Não só se a gente pegar números do executivo, mas pegar do próprio legislativo. A maior parte dos vereadores fizeram votação muito maior do que eu. E eu disse, e com números, tu sabe que eu não gosto de números, mas se for pegar os números do que eu trabalhei neste mandato, não tem um vereador que me ganhe. Eu sou campeão de propostas. Não tem um. E isso não me faz melhor ou pior, muito pelo contrário. Só que é isso que foi uma das grandes incógnitas que eu quero uma resposta. O que a população espera do político? Porque a população descasca o político não presta, o político todo mundo é igual, blá, blá, blá. Quando chega na hora de votar, reclamou, voltou no mesmo. Quando chega na hora de tentar resolver os problemas, ela quer a solução, e concordo, só que tem que também cobrar de quem ela votou e quem elegeu, não só dos outros. Então, esse é um desabafo que eu faço enquanto vereador de oposição, porque na parte de confrontar, beleza, eles lembravam de nós, mas na parte de cobrar os outros, não, esquece. Então, a população também ela tem que tomar partido, tomar lado, que ela tem que cobrar daquele vereador ou vereadora que votou. Porque eles não foram colocados, alguém pegou pela mãozinha, vem cá fulaninho, senta aqui, a cadeira é tua. Fizeram votação, fizeram campanha. Então, há uma necessidade de botar na balança. Juliano, já estamos aqui há 28 minutos, viu como o tempo passa, né? Na Câmara vocês não têm todo esse tempo, né? E que, na verdade, tu convidou talvez um dos vereadores com mais conteúdos dessa legislatura. Sem modéstia nenhuma. É isso aí, o que eu faço eu digo, tá certo. Mas tranquilo, nós debatemos qualquer tema que passou nesses 4 anos na Câmara e eu te sustento e te digo minhas posições, como fiz ou como não fiz. É isso aí, por isso que é bom a gente falar principalmente com a oposição, porque quando está na situação, eu não posso falar isso porque o prefeito não vai gostar, porque vão perder o meu cargo, porque não sei o quê, e a maioria tem cargo, com 2 exceções nessa legislatura, que era do Caleb e do Maioli, que eu saiba, não tinham nenhum cargo na administração. Né? Mas mesmo assim... A doutora Leonora também não tinha. Independente se tem cargo ou não, tu pode concordar, porque tu é da situação, tu ajudou a eleger um projeto, tu defende o projeto. Eu acho que não é o problema de defender o projeto. Não, o problema Só que o problema é que defender o indefensável. Se submeter, muitas vezes a gente viu, e aí eu pergunto, qual que é o preço? Eu falei segunda-feira. Segunda-feira eu falei para uns colegas, foi pro Felipe, não foi ontem que eu falei, eu disse assim, se eu tivesse sido reeleito e o Pedroso seria prefeito,
o Pedroso ia se incomodar comigo horrores, porque eu ia encher o saco dele. Não encher o saco, ia cobrar o certo. Pensa, porque o que acontece? O que eu não concordasse, contrariasse o que eu defendo, o que eu acredito, e que fosse ações contrárias a este meu vínculo, a este meu pensamento, eu ia... mas tu ia votar contra o projeto, se tivesse necessidade, ia votar, porque eu ia estar defendendo. Daí alguém me disse o seguinte, não, mas e aí tu vai... Aí a população não sei o que, aí vão te cortar teu cargo. Eu disse, olha, a retórica sempre vai ser minha. Se eu tenho uma posição e eu defendo aquilo, eu tenho que defender. É isso aí. Não é... Foi eleito para ser vereador da cidade, não do prefeito. Isso. Até porque eu disse e repito, nenhum prefeito mandou em mim e não vai mandar em mim. Porque tem que votar o projeto e tem que aprovar. Não tem nada, nós temos o rito da Câmara e nós vamos debater, e se tiver assunto difícil, complexo, que pode prejudicar a vida das pessoas, nós vamos parar, nós vamos fazer o debate e nós precisamos fazer isso. Parabéns. Juliano, o que tu tá vendo com essa nova legislatura que vem? Eu acho que o Jonas foi muito inteligente, ele não... se falava que ele ia declarar no dia 11 todo o ministério, né, o secretariado, e ele começou com pílulas de sabedoria, uma de cada vez para ganhar o espaço, para falar, para valorizar cada um, né? O que tu acha disso? Não, eu acho que uma parte desse anúncio frustrou que não teve o projeto de alteração, de reestruturação de secretarias na Câmara, porque a oposição pediu vistas, porque nós achamos, né, Glacir, que se tem que findar o governo Feltrin e Jonas e se iniciar o governo Jonas e Brunet. Então, as reformas administrativas que precisam ser feitas, quem tem que mandar para a Câmara é o Jonas e o Brunet. Ele assumiu o risco ou o bônus? Porque o que acontece? Cada qual é responsável pelo seu papel. E aí nós não podemos ser ingênuos aqui de não pensar que o prefeito eleito poderá ser candidato à reeleição. E é um direito dele, se ele quiser, ele pode, deve, tem que fazer como ele quiser. E poderá vencer. Isso é democracia. Mas quem que tem que fazer as reformas, as adequações são eles. O novo governo com a nova legislatura. Até porque o prefeito Fabiano Feltrin, por inúmeras vezes ele veio em microfones de TVs, de rádio, e ele disse que fez um enxugamento da máquina pública, diminuindo 14 estruturas para 9. E ele faltou com a verdade. Por que não? Quando o Pedroso entregou a prefeitura, tinham 9 secretarias, manteve. E agora vai aumentar. O que é aquele projeto que é o 41? Ele está criando mais um cargo de secretário, mais um cargo de subsecretário e um cargo de procurador e subprocurador. Eu defendo que o governo administre como quiser. Se ele quer aumentar, se ele quer diminuir, ele vai fazer, mas no governo dele. Então nós, da oposição, achamos por bem que o Jonas, que nós temos uma expectativa positiva em relação principalmente à questão do respeito e diálogo, mais conciliador, que ele faça essa transição, não o Feltrin. Porque o Feltrin sai, o Jonas permanece. Assim como tem muitos vereadores que vão estar saindo dessa legislatura, outros vão estar chegando. Eu vou permanecer, mas as minhas ações para 2025, elas já são diferentes das de 2024. Então nós vamos fechar um ciclo para iniciar outro. Então, nesse sentido, eu acho que ele dividiu, pode ser que seja para ganhar espaço e tal, são escolhas dele. Vamos ver quais os critérios que os discursos políticos serão proferidos com as escolhas. Muitos nomes, até de bastidor, que correm, não nos surpreendem. A gente sabe que tem peso político de votação. Então, eu acho que é uma coisa que ele tem total direito. Mas vai indicar fulano para a secretaria. O problema é dele, ele está indicando. Eu respeito isso. Sim, é democrático. É democrático, não é um problema do Juliano. Mas a gente quer o quê? Dia 1º manda o projeto que daí a gente discute e vai ser aprovado, porque tem maioria. Mas não agora. Não fechou a porta, vai mandar. E até porque em 2 meses não se mandou nenhum projeto. Daí agora, nos últimos dias, se mandou 15 projetos. E alguns projetos delicados. Alteração de plano diretor, criação de secretaria, alteração no sentido de algumas coisas que envolvem estação de tratamento de esgoto, que é um assunto delicado, complexo, que requer um estudo maior. Se mandou o contrato com a Corsan. Então foram mandados assuntos espinhosos
que não podem ser votados a toque de caixa. Sim, nós temos quantas sessões até o final do ano? Nós temos agora, hoje, dia 11, na lógica nós vamos ter segunda, dia 16, terça, dia 17, e aí depois há comentários de bastidor que vai ser feita uma extraordinária para aprovar a LOA e mais um outro projeto, que o que acontece? Se acumulou tudo e se mandou de última hora. Isso é o quê? Falta de planejamento. Como, por exemplo, a vinda de contratação de professores já deveria ter vindo em outubro. Por quê? Porque tu já tem o número de quantos professores de caráter temporário tu precisa. Aí o que vai acabar acontecendo? Vai morceguear, vai começar o ano letivo e vai voltar professor. Eu vou cobrar. Muito bem. Então tu tem uma expectativa do próximo governo mais conciliador, mais politicamente de conversa? Sim, eu acredito que sim, Glacir, porque o Jonas tem um perfil diferente. Por inúmeras vezes eu conversei com ele e algumas vezes eu fui levar a emenda parlamentar e quem me recebeu foi ele, não o Fabiano. E eu te cito duas, o Skate Park, a Praça Nova Vicença, poderia citar outras ações. Então o Jonas ele sempre foi muito mais solícito, e isso é um ponto positivo que a gente respeita. E tem que lembrar, nem o Juliano nem o Jonas estão acima de Farroupilha. Dia 1º se inicia um novo ciclo, e eu já disse e repito, eu serei oposição a ideias e atitudes, não às pessoas. Porque as pessoas elas têm cada um suas particularidades, é isso aí. Mas, inerentes ao cargo, assim como eu sou cobrado pelas minhas manifestações e pelas minhas atitudes parlamentares, eu vou cobrar dos outros a mesma coisa. Câmara, nos últimos segundos para o vereador Juliano reeleito. Bom, mais uma vez te agradecer, Glacir, por esse espaço nobre, poder conversar contigo, que eu acho que precisa essa proximidade da imprensa com o poder legislativo, do vereador com a comunidade. Eu acho que seria muito importante ações que interligasse e que as pessoas se aproximassem para compreender como é que funciona, para elas mesmas não serem usadas do processo, até pesado que eu falo, para não serem ludibriadas com falsas promessas ou algumas coisas que aconteceram, vão acontecer. Porque assim a gente podia fazer a distinção. Nós precisamos que a população tenha o mínimo de conhecimento para poder cobrar. Muitas pessoas me encontram na rua e dizem: Juliano, como é que está a prefeitura? Eu digo: eu não sei como é que está a prefeitura, porque eu sou vereador. Mas a gente está cobrando. E é isso que a gente vai fazer. Um mandato sério, um mandato olho no olho, sem procrastinar, sem fechar os olhos para assuntos relevantes. Se tiver que fazer debates mais acalorados, nós os faremos. Quando precisar convergir em prol de Farroupilha, nós vamos fazer, que é para isso que eu fui eleito, e vamos seguir com temas importantes pensando no coletivo, que é o que nos faz, enquanto vereador, já no nosso segundo mandato, muito mais maduro, muito mais experiente, mais acertando do que errando. E, claro, ensinando e aprendendo, que é parte do processo de aprendizagem. Parabéns, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, estamos à disposição.